Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Ângela Natel e vamos para a leitura da semana. E eu quero ler um trecho deste livro aqui, Odin, uma história arqueológica da Dinamarca Viking, tá? De Joanne Langer, da editora Vozes. Você pode usar o meu cupom deste mês. É só procurar nas minhas redes qual o cupom que está valendo hoje, no dia que você está vendo essa leitura. E eu quero ler um trecho especificamente que fala sobre as crenças religiosas dos germanos antigos. Se você quer entender sobre cultura viking, historicamente falando, com fundamentação, este livro é o ideal, tá? Estudar as antigas crenças pré-cristãs dos germanos é um tema complexo. As fontes históricas são fragmentadas e estão inseridas em um grande esquema de filtragem ideológica dos escritores romanos sobre as culturas não latinas. Por sua vez, os vestígios arqueológicos nem sempre confirmam as fontes escritas, necessitando sempre de uma visão crítica e atualizada sobre este campo. Outra dificuldade é que as diferenças geográficas, linguísticas e culturais que ocorrem entre o início da Idade do Ferro e o período das migrações impossibilitam o uso conceitual de uma religião germânica, entre aspas. Ou ainda, quem sabe, ela nunca tenha existido como uma entidade única. Não existia instituições nem qualquer tipo de unificação ou unidade religiosa no mundo germânico antigo. Os pesquisadores geralmente separam as crenças germânicas antigas em dois grupos principais de culto: os que envolvem a fertilidade e a guerra. Outros ainda estabelecem um terceiro, os deuses da vida comunitária. A fertilidade envolve basicamente as figuras de deusas, sendo a mais famosa Nertus, descrita por Tácito do século I, era comum. O centro de seu culto estava relacionado com a procissão de uma carroça, dentro de uma época de paz sagrada e a interdição de armas, além do sacrifício de escravos junto à carroça, transportando a estátua da deusa em um lago. As principais regiões de seu culto foram as ilhas dinamarquesas e a região oeste do rio Elba. A descoberta das duas carroças de Dejer deliberadamente depositada em um pântano a oeste da Jutlândia, poderia ter relação com esse culto, que pode ter subsistido até a Idade do Ferro germânica. Outras carroças depositadas para cultos em pântanos também são consideradas precursoras e inspiradoras dos simbolismos que serão elaborados da era viking. A Pendam, na Zelândia, do qual foram descobertos fragmentos junto aos diversos restos animais. Traber, encontrada no sul de Vet, no sudoeste da Zelândia. Ambas têm indicações que foram utilizados em sacrifícios em ritos funerários, sempre em conexões com indivíduos de alta hierarquia ou status. Tácito ainda descreve uma grande quantidade de deusas que eram veneradas nas províncias romanas controladas pelos romanos. Mas especialmente importante era o culto às três matronas, cujo ritual não era exclusivamente germânico, também ocorrendo na Itália e Gália, sendo levado até regiões fronteiriças com a Inglaterra pelos legionários, o que levou o pesquisador alemão Rudolf Simek a considerar uma área de culto germânico romano-céltica. Os cultos à guerra ocuparam um lugar privilegiado a partir da Idade do Ferro germânica. As fontes latinas são abundantes em relatos de prisioneiros de guerra que eram sacrificados, geralmente para conceder sorte nas batalhas. Wodan era uma das divindades guerreiras, também associado ao comércio e à condução das almas dos mortos para o mundo subterrâneo. Outro deus guerreiro, Tivax, reinava sobre o campo de batalha e o mundo da ordem e da lei, além de envolver uma festividade religiosa anual com a consagração de um bovídeo sagrado. O terceiro foi Donar, símbolo de força física e combate, associado especialmente com as florestas e o mundo natural. Alguns indícios arqueológicos e toponímicos apontam que no período das migrações, os principais deuses da guerra e da força em batalha foram Ur e Tivaz, sendo depois substituídos pelo deus Wodan ao fim da Idade do Ferro. O principal local com atividades rituais na Dinamarca de toda a Idade do Ferro foi a península da Jutlândia, seguida da ilha de Fiônia. Vimos, Fiônia e Nidan, Jutlândia, ocupam o centro de uma extensa rede de espaços rituais, atingindo amplas populações.
Mas se isso foi uma consequência da liderança de alguma tribo ou influência de algum tipo de liga religiosa, é uma questão que permanece problemática. Também o encontro de estátuas antropomórficas pode indicar diferentes variações em torno de uma espacialidade sagrada ou da presença de santuários. Brodjar ou Horsbjar, ambos da Jutlândia, podem ter assumido as funções de um espaço com caráter sacro. Outros pesquisadores percebem que a incidência destes locais indica uma organização social centralizada por uma pequena chefia que tinha em algum pântano o seu santuário particular, usado por séculos. O local era mais importante em si do que o nome oculto a uma divindade em particular. A natureza das oferendas mudou muito com o tempo. No início da Idade do Ferro eram recipientes cerâmicos com alimentos, mas durante a Idade do Ferro romana mudou para armas e joias. Também os sacrifícios públicos exigiam uma regularidade baseada em calendário, também da existência de banquetes comunais. Mas nada sobreviveu além dos vestígios materiais. Não existem indícios para reconstruir os seus ritos, nem música, orações ou cantos. A primeira grande mudança na prática religiosa da área dinamarquesa ocorreu com relação aos tipos de objetos que eram depositados nos pântanos. No período pré-romano, a maioria desses vestígios eram constituídos por objetos de luxo provindos de áreas externas ao mundo germânico, bem como da área celta e romana. Durante a Idade do Ferro romana, os depósitos ritualísticos passam a ser formados especialmente por objetos militares, espadas, lanças, escudos e rédeas de cavalo. A partir do século V, já durante a Idade do Ferro germânica, os materiais votivos eram constituídos essencialmente por artefatos de ouro, como anéis, braceletes, colares e bracteatas. Os pesquisadores acreditam que os pântanos foram interpretados como localidades que simbolicamente eram considerados pontos de divisão entre os mundos terrestre e celeste, domesticado e natural, deuses e homens. Ou então, eram importantes locais para a subsistência humana, fornecendo água e peixe para os alimentos, as bases principais do cotidiano na Idade do Ferro. Aproximadamente em 500 depois de Cristo, os povos dinamarqueses pararam em grande parte de usar lagos ou pântanos para sacrifícios tradicionais. Para o arqueólogo Malcolm Todd, o culto aos deuses da guerra teria suplantado o culto à fertilidade. A religião mudou com as transformações sociais. Desta maneira, os locais de culto foram transferidos dos pântanos para as residências dos magnatas, líderes religiosos ou reis. Tanto no continente quanto ao sul da Escandinávia, a natureza dos cultos parece ter recebido uma ampla mudança. Os pântanos perdem a importância e as localidades que mantinham algum tipo de poder político secular passam a centralizar os principais rituais. Após o período das migrações, os objetos utilizados ritualmente foram encontrados em ligação com edifícios e em terra firme. É surpreendente que muitos achados estejam ligados aos salões ou edifícios de culto nas residências das elites locais. Esses achados arqueológicos demonstram que existia um pano de fundo material para as descrições de assembleias e tribunais das fontes escritas. Isso também sugere uma mudança em que uma elite assumiu o controle do culto, do ritual e da religião. Em uma nova perspectiva, a prática religiosa se tornou uma tradição ligada aos poderes políticos. Pode-se imaginar que a elite tenha adquirido essa nova posição social forte como resultado dos resultados alcançados no período de extrema agitação, de 200 a 500 depois de Cristo, o período das migrações, bem como uma consequência social do grande cataclisma do século VI. No início da Idade do Ferro germânica, com o advento da Era Viking, houve outras mudanças religiosas, mas sempre dentro de uma continuidade do poder das elites, atrelado com os principais cultos. No século IX, as elites também participaram da cristianização, construindo as igrejas nos mesmos locais das antigas edificações pagãs, entre aspas. Durante o fim da Idade do Ferro, tiveram início a construção de edificações de culto, um termo mais técnico e menos faustoso para templos, no qual alguns arqueólogos procuram se distanciar dos exageros e fantasias dos textos medievais sobre o mesmo tema. São estruturas especializadas para fins puramente religiosos, independentes de seu tamanho
de suas similitudes ou diferenças com as fontes escritas. Elas são edificações geralmente fechadas e locais onde o culto foi a prática predominante e de forma contínua, ou ainda foi um local edificado para fins sagrados e separado das demais operações sociais, além de ter funções de conexão com o sobrenatural. Alguns escandinavistas preferem evitar o termo templo para edificação especializada em rituais na Escandinávia antiga e adotar algo mais neutro, entre aspas, né, como casas ou edifícios de culto, porque os usos empíricos destes locais ainda seriam em parte desconhecidos e, por outro lado, o uso analítico do conceito de templo remeteria quase sempre aos modelos culturais greco-romanos, mediterrâneos e cristãos. Nesse presente livro, vamos conservar o termo edificação de culto para estruturas fechadas do qual foram encontrados vestígios e ritos e santuários para locais abertos onde se praticavam algum tipo de intenção religiosa. Então, aqui fica um breve trecho, mas o material é extenso em bibliografia e, inclusive, traz mapas e outras figuras que podem ajudar no entendimento. Aqui tem a tabela de variações religiosas, então tem muito conteúdo fundamentado. Esse material é recém-lançado, tá? É de 2024, da editora Vozes, uma pesquisa fortemente fundamentada. Para quem quer entender sobre a era viking, é fundamental esse material, tá? Não fique só se deixando levar por séries, filmes e o que o senso comum espalha por aí. Isso aqui é pesquisa. E há muita coisa interessante. Mesmo assim, nesse trecho já se pode verificar aquela generalização de culto da fertilidade somente porque trata-se de um período em que as deusas estão em proeminência. E isso é um grande equívoco, porque as deusas têm múltiplas funções e nós já vimos aqui no canal, através das lives, que há deusas inclusive da criação, tá? Da guerra e outros. Então, fica aqui a dica da leitura, dica de pesquisa, boas leituras para vocês e até a próxima.